Então, olá pessoal, boa noite, né? Espero que todos vocês estejam bem, estejam com saúde em casa. E vamos dar início a mais uma aula nossa, ok? Bem, nas aulas anteriores nós falamos aí sobre economia, né? O plano real. Falamos também sobre o início do empreendedorismo do Brasil, né? E a sua importância. Temos também uma ênfase no desenvolvimento de incentivo ao empreendedor, né? Como isso aconteceu aqui no Brasil, sistemas que foram criados para poder dar início ao desenvolvimento, né? Empenhar o empreendedor, né? Criar empreendedores, vários sistemas que foram criados no Brasil para motivar as pessoas a dar início à sua vida de empreendedor, né? Um deles aqui no Brasil, gente, foi o Sebrae, né? O Sebrae, ele tem sido considerado o órgão competente, o órgão responsável por implementar a cultura do empreendedorismo, né? Quer seja nas universidades ou no mercado como um todo, né? O Senai, ele existe com o intuito de orientar os pequenos empreendedores, principalmente no momento da abertura de seus negócios, né? Bem como no desempenho de suas atividades, né? Ou seja, você está aí intencionado em montar seu próprio negócio, tem as suas dúvidas, né? Então, no Brasil, a gente tem como um órgão competente, responsável, o Senai, tá? Para poder ajudar aí essas pessoas que têm dúvidas, né? Muito ainda se confunde, inclusive, as características de um empreendedor com um administrador. Ou seja, né? Será que para ser um administrador precisa ser um empreendedor ou para ser um empreendedor precisa ser um administrador? Fica aquela dúvida, né? Ali na cabecinha da gente, a gente confunde realmente se o administrador é empreendedor ou se o empreendedor é administrador, né? Olha só, evidentemente, muitas vezes tais condições até se confundem, porém é necessário que seja evidenciado o sentido e compreender principalmente de se focar e direcionar as ações direcionadas especificamente a cada um. Observe, inclusive, que até mesmo o ensino de hoje mais voltado para a forma dos empreendedores que somente administradores, né? Ou seja, o que o autor aqui quer dizer? Que hoje em dia, dentro das salas de aula, existe, né, dentro do curso de administração, a matéria empreendedorismo justamente para voltar a atenção do administrador do que seria ser, né, empreendedor e tentar identificar essas características no administrador, né? Muitas vezes o administrador ele detecta, né, suas próprias características de empreendedor e identifica que a maioria das características não tem nada a ver com as características do administrador, né? A gente vai ver isso com o decorrer da nossa aula de hoje. Olha só, separei para vocês aí empreendedor, né, e administrador. Habilidades requeridas. Conforme acontecia nos séculos XIX e no século XX, é muito comum a confusão entre termo administrador e empreendedor. Numa conceituação bem objetiva, nós podemos dizer que o empreendedor normalmente ele torna-se um administrador. Já o administrador nem sempre é ou foi um empreendedor, né? E uma das principais características do empreendedor é que se direciona as ações para um aspecto relacionado ao campo estratégico nas organizações, ao passo de que o administrador ele fica mais limitado às suas atividades do dia a dia, né? Diz aqui que o empreendedor ele vai mais além, né? E o administrador ele se limita às condições que são instituídas, né? Seria essa palavra instituídas a ele. Eu separei aqui algumas similaridades, né, com o administrador, mas também muitas diferenças. Olha só,
Quanto à orientação estratégica, o empreendedor ele tem a percepção da oportunidade. Já o administrador ele seguia pelos critérios do desempenho, né? O empreendedor não, ele vê o negócio, ele almeja, ele sente o faro, para ele pode ir longe com aquele negócio. E o administrador, né, ele já vê, ele faz um estudo mais além, ele avalia mais além, né? Mas eu posso montar um negócio aqui hoje, mas futuramente, daqui 5 anos, como é que estaria esse negócio? Estaria tão bom quanto hoje o mercado demanda? E já o empreendedor, ele pensa no momento, né? Quanto à análise das oportunidades, o empreendedor ele toma decisão rápida. Já o administrador ele faz o que, gente? Ele vê mais redução dos riscos, né? Ele diz assim: eu vou por esse caminho porque é um caminho que tem menos risco, é um caminho que as coisas provavelmente vai dar certo. Já o empreendedor não, o empreendedor ele tá aqui, ele vê assim: não, é isso daqui, vou fazer, pronto, tomei a decisão. Olha as diferentes características, né? Quanto à alocação dos recursos financeiros de mão de obra, o empreendedor ele prioriza a eficiência, né? Já o administrador, ele vai pelo planejamento formal. Tá errado aqui, já o empreendedor vai pelo planejamento formal, aqui seria o administrador, né? Ó, o empreendedor ele prioriza a eficiência e o administrador ele vai pelo planejamento formal. E contra os controles de recursos? O empreendedor ele é flexível, o administrador valoriza o poder, né? Ou seja, o empreendedor ele é flexível, ele quer o sonho, né? Ele vai atrás do sonho. O administrador não, o administrador ele valoriza o poder, e o status, a recompensa, quanto ele vai ganhar por ele ter feito um trabalho, né, digno, maravilhoso, um trabalho esplêndido. Quanto à estrutura gerencial, o empreendedor ele é informal, o administrador ele é formal, ele segue a cultura organizacional, né? Por exemplo, muitas vezes um empreendedor quer montar um negócio, a primeira coisa que ele faz, ao invés de abrir a empresa dele, o que ele faz? Já aluga logo o espaço, já começa a trabalhar sem ter empresa formal nenhuma, ou seja, ele é uma pessoa informal. E o administrador não, o administrador, a primeira coisa que ele faz é ali ver quais são as leis, as ordens para se abrir uma empresa, né? Quais são as formalidades para abrir uma empresa, quais são as licenças necessárias, tudo isso o administrador pensa antes, né? Não que seja errado, mas o que a gente está querendo aqui avaliar é a diferença, por isso que atrás a gente falou que não se pode comparar empreendedor a administrador, entre aspas, né? Porque tem algumas qualidades que ambos têm. Não é a dizer assim, em geral, todo administrador não pode ser empreendedor, ou em geral, todo empreendedor não pode ser administrador. Não quero dizer isso, tá? Mas é que as diferenças, né, são bem grandes entre empreendedor e administrador. Nós temos um historiador que é o Dornelas, né, que ele faz pesquisas constantes sobre o que é ser empreendedor, e ele conta aqui, ó, que empreender é aquele que detecta uma oportunidade, que cria um negócio para capitalizar sobre ela, assumindo o quê? Os riscos calculados. O empreendedor é a pessoa que inicia e opera um negócio para realizar uma ideia ou projeto pessoal, assumindo os riscos e responsabilidades, inovando continuamente, né? Então, para o Dornelas, o empreendedor é aquele que vai atrás dos sonhos, né? Aquele que vai atrás dos desejos, para poder realmente realizar o que ele almeja, né? Já o economista Champier, em 1950, o que ele descreve do termo empreendedor, né? Ele diz que tem uma pessoa que o empreendedor é uma pessoa de capacidade e de criatividade, né? Que ele tem o dom de fazer o sucesso utilizando as inovações, né? Isso que o economista Schaffer fala,
que o empreendedor, ele é uma pessoa que ele tem a capacidade de ter criatividade, né? E de fazer sucesso com tudo que é novo, com inovação, com o que está no mercado, com o que está sendo implantado no mercado. São qualidades aí que ele enxerga no empreendedor. Sendo aqui, nós podemos observar aqui que nós nos referimos ao termo empreendedorismo, nós não estamos somente referenciando aqueles que abrem um negócio, como é comum ouvirmos no nosso cotidiano. Era comum a ideia de que o indivíduo ele já nascia com o espírito de empreendedor e que não tivesse a sorte de nascer assim, jamais poderia se transformar ou ser um empreendedor. Vocês concordam que hoje em dia, com tudo que a gente tem, com toda a inovação, com toda a tecnologia, será que realmente a pessoa só pode ser empreendedor se ela nascer empreendedor? Né? Se vier, por exemplo, de berço, né? Como diz, isso daí é empreendedor de berço. Será que realmente só posso ser empreendedor se eu já nascer com a natureza de empreendedorismo, né? O que o Filion fala? Né? O Filion fala que existe aí um treinamento para essa atividade empreendedora, né? Que para que ela serve? Que ela serve para capacitar o empreendedor, para imaginar e identificar as visões, bem como também, gente, desenvolver habilidade para ações realistas, enquanto o treinamento para gerentes, né, enfatiza as habilidades analíticas. Ou existe aí dois tipos de treinamento. Existe o treinamento para gerentes e existe o treinamento para as pessoas empreendedoras. Ou seja, para o Filion, não é a questão de nascer empreendedor, ser empreendedor de sangue, não. Ele acha que o empreendedor, ele tem sim a capacidade de ser treinado, de ser desenvolvido, né? Dele descobrir com o decorrer do tempo que ele é um empreendedor, né? Que ele não nasceu, mas que ele pode desenvolver essa atividade, essa habilidade dele. O Dolabella, inclusive, ele relata que a inspiração para escrever seu livro O Segredo de Luísa. O que é esse livro? Eu dei uma olhada nele. O Segredo de Luísa, ele conta a história de uma mulher, né, que o pai dela mandou ela para a capital de Minas Gerais para estudar odontologia, e chegando lá ela percebeu que ela não tinha quando ela teve a matéria de empreendedorismo no módulo de empreendedorismo na faculdade de odontologia, ela percebeu que ela não queria mais fazer odontologia. Ela percebeu que ela queria ser empreendedora. Ela percebeu que aquela faculdade ali não era para ela, que não era aquilo, né? Que ela almejava para a vida dela. Ela queria ter o seu próprio negócio, né? Aí olha só como a ideia do Filion lá bate, que o empreendedor ele pode ser treinado realmente, né? Dentro de uma sala de aula, por exemplo, pode-se descobrir vários empreendedores, né? Num curso de uma faculdade, você pode se descobrir empreendedor. E foi isso que aconteceu com Luísa. O Dolabella conta a história dela, que ela largou a faculdade de odontologia para abrir o seu próprio negócio. Era até, se não me engano, uma fábrica de doce de goiaba, algo assim, o negócio dela, onde todo mundo disse para ela que não ia dar certo, que não tinha lógica, que não tinha base. E ela foi, lutou e conseguiu mesmo abrir o próprio negócio dela, né? Dornelas 2008 classifica em 3 áreas as habilidades requeridas de um empreendedor, como sendo fundamentais para formar a base de um curso de empreendedorismo. Primeiro, as técnicas, né, gerenciais e características pessoais. Técnicas, o que ela é? Ela envolve saber escrever, ouvir as pessoas, ser organizada e saber liderar e trabalhar em equipe, né? E possuir o quê? Um técnico na sua área. Porque muitas vezes o empreendedor ele quer montar um negócio, mas ele não tem entendimento do negócio que ele quer montar. Ele simplesmente almeja, mas aí ele não tem, né, as habilidades técnicas da área do negócio que ele quer montar.
Mas isso significa que ele só pode mexer com o que ele tem conhecimento? Não, ele contrata uma pessoa, né, com habilidades técnicas para poder fazer parte do seu negócio. As habilidades gerenciais, né, envolvem as áreas de criação, desenvolvimento, gerenciamento de uma empresa, que faz parte marketing, administração, finanças, operacional, produção, né, tomada de decisão, controle e ações de empresa e ser um bom negociador. Olha só, tem muita gente que as empresas muitas vezes abrem e com o decorrer do tempo, passa um ano, 2 anos elas acabam falindo, acabam fechando, justamente porque eles não têm controle gerencial sobre as suas empresas. Simplesmente abrem, monta, investe num negócio, esquece que tem que ter marketing, esquece que tem que ter administração, esquece que tem que ter uma finança ali, né? E com o decorrer do tempo, algo que poderia ser um sonho realizado de um empreendedor acaba se tornando um fracasso, né? Justamente porque ele não se focou nisso daqui, ó. Ele não teve essa organização para esses determinados pontos, né? E vem aí as características pessoais, né? Primeiro nós vimos as técnicas, as gerenciais e as características pessoais. Que o que envolve as características pessoais, né? É ser disciplinado, é assumir risco, é ser inovador, né? Orientado às mudanças, persistente, ser principalmente um líder visionário, ser aquela pessoa que enxerga as coisas boas da vida, as coisas boas do negócio, porque tem pessoas que já montam um negócio achando que não vai dar certo. Não, vou montar isso daqui, mas eu já vejo que não tem muito futuro, então nem adianta, né? Não vale a pena correr o risco se você não é um líder visionário, se você não enxerga coisas boas no futuro, não compensa realmente. Tô deixando aí uma atividade para vocês, né? Para me entregarem hoje é terça, atividade para quinta. Só são 2 questões, então dá tempo de fazer, tá bom? Fico no aguardo, vou estar mandando em PDF para vocês aí no grupo e vamos dar continuidade à nossa aula. Definindo o empreendedor. O empreendedor ele é um indivíduo que encontra uma oportunidade e cria um negócio, ao fim de torná-lo lucrativo assumindo riscos. Isso aí, gente, quem fala é o Dornelas, né? Ele ressalta que tem 3 tipos de características de um bom empreendedor. Primeiro, iniciativa, né? A pessoa tem que ter iniciativa para criar um bom negócio. E tudo ele tem que ter paixão no que faz, né? Isso o Dornelas ressalta, tá, gente? Segundo, utilização dos recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente social e econômico onde vive. Terceiro, ele assume os riscos calculados e a possibilidade de fracassar. Esse terceiro eu acho bem interessante, assim, que as pessoas, o empreendedor, quando ele é nato, né, quando ele tem o dom de ser empreendedor, ele assume a possibilidade de fracassar. Ele fracassa e ele começa de novo, e se ele quiser tentar outra vez, ele tenta, e se tiver que tentar de novo, ele vai infinitamente. Eu conheço várias pessoas, eu conheço vários empreendedores, várias pessoas que assim, que vêm aí no mercado há 8, 10 anos tentando, né, levantar uma empresa, tentando fazer com que dê certo, cai, levanta e vai, e a gente fica admirado de ver assim, meu Deus, mas fulano desiste disso porque você não está vendo que não vai dar certo. E ele, pelo fato de ser empreendedor, pelo fato dele ser visionário, né, pelo fato dele pensar no futuro de forma assim esplêndida, de achar que uma hora vai dar certo, ele não desiste. E ser empreendedor é isso, é assumir os riscos calculados, né? E ter certeza de que e ter a possibilidade, né, de que você pode aí chegar a fracassar e não desistir, é continuar lutando. Embora seja difícil encontrar uma definição exata para um empreendedor, ou seja, o profissional que sustenta o empreendedorismo,
esse se caracteriza como um sujeito criativo, né? É base do empreendedor, ele é um sujeito criativo, ele é ousado, persistente, inovador, né? E se geralmente se ele é inovador, ele tem que estar atento às informações atuais, né? Eu vi esses dias atrás aí, é uma empresa, né? Uma empresa que produz bebida alcoólica, né? E que o que que eles fizeram? Eles passaram a produzir álcool, né? Então, assim, praticamente mudou o ramo, porque produzia um tipo de álcool, né? Que é o álcool consumível, e aí agora passaram a produzir o álcool gel, álcool 70%. Então, assim, o que que eles fizeram? Eles se adaptaram, né, ao negócio que vale no momento, que é um negócio financeiro que está dando dinheiro. Então, eles voltaram. Eu imagino que o gestor dessa empresa, que o CEO dessa empresa, ele deve ter um pensamento visionário, né? Ele deve ter um pensamento de empreendedor, porque ele diz assim: olha, agora é um momento de vender álcool gel, de vender álcool 70, né? Produto de limpeza, de higienização. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar no ramo. Eu vi também algo que eu achei muito interessante, eu até brinquei, sorri, né? Que com essa questão do coronavírus, teve muita empresa que foi obrigada a fechar porque não era considerado serviço essencial. Aí, o que estava lá na lista de serviço essencial? Que vendesse esses produtos alimentícios, né? E o dono da Avan, ele é conhecido como venda de eletrodomésticos, né? Não existe a questão de produtos alimentícios. O que o cara fez? Foi lá, incluiu o Kenai da atividade dele, que vende produtos alimentícios. Lá colocou na loja dele umas gôndolazinhas com arroz, com feijão, com óleo, com açúcar, com farinha, com leite. Quem for na loja dá até para perceber, para ver. E simplesmente, quando a fiscalização chegou lá, disse: olha, eu trabalho com produtos alimentícios. Se você quiser entrar na minha loja para ver se tem produto alimentício ou não, você pode entrar. E aí, os órgãos públicos pôde multar ele? Não pode, porque ele estava certo, ele era considerado serviço essencial. Ele fez com que a loja dele continuasse, né, a faturar, meio em crise, né, e meio em pandemia, ele conseguiu manter a loja dele aberta, como muitos outros empreendedores não conseguiram. Então, para mim, o dono da Van é considerado um empreendedor nato. O cara é top master linha, né? É um exemplo de empreendedorismo a ser seguido, porque ele trabalha bem feito, né? Ele é ousado, né? Ele é persistente, ele supera os obstáculos apresentados. Então, isso é identificado em uma pessoa quando ele é empreendedor. Na definição oferecida por Dona Bela em 2008, o empreendedor, antes de tudo, é aquele profissional que se dedica à geração de riquezas em diferentes níveis de conhecimento, inovando e transformando informações em produtos ou serviços nas diversas áreas. Empreender é estar diretamente relacionado com a ideia de fazer algo diferenciado, antecipar-se aos fatos e às ações da concorrência. Testar, implementar ideias, descobrir. Então, assim, já vimos essa questão de diferenciado, é uma das características do empreendedor, né? E, segundo Dornelas, empreender é sinônimo de envolver pessoas e processos em que o conjunto conduz à transformação de ideias em oportunidades, de maneira que a implementação adequada é coerente dessas oportunidades, permite a criação de negócios de sucesso. Um profissional ele é capaz de estabelecer condições para empreender, saberá também empreender aquilo que for necessário para desenvolver e realizar seus projetos. Já a literatura atual, gente, ela define o empreendedor como um sucesso de perfil profissional, de resultados. Ela abrange algumas características essenciais, como
Ela diz que o empreendedor é um profissional visionário, isso nós já vimos também. É um profissional dedicado, já sabemos, busca explorar ao máximo as oportunidades, né? Então, praticamente, as visões que os escritores têm de empreendedor, né, as características que eles têm de empreendedor são praticamente as mesmas, né? O empreendedor planeja ações, né? Cada passo do seu negócio. Tem lá na, na apostila de vocês, para a gente finalizar aqui, tem uma atividade, né, que fala do filme Bem Movi, né? Bimovi, que ele é uma abelha diferente, né? Que é o Barry, recém-formada, que não se conforma em seguir com os mesmos padrões. Aí o que isso tem a ver, né, com o empreendedorismo? O empreendedor, ele é isso, ele não se adapta à normalidade, ele não quer ser normal, ele quer ser diferente, né? Ele tem visão diferente. Eu coloquei um pedacinho do vídeo aqui para vocês, só para vocês darem uma analisada, e depois quem quiser assistir o filme, aconselho, tá? Que é umas ideias bem bacanas que tem sobre o que é ser empreendedor, sobre o que é ser líder, sobre o que é ser visionário, sobre o que é ser diferente, tá? Olha aqui. Recebe rosas hoje. Oi, pessoal. E olha só. Esse não é aquele garoto de ontem? Calma aí, rapaz. A pista é restrita. Tudo bem, Lu. Ele vai com a gente hoje. Sério? Quer arriscar a sorte, é? Assina aqui, aqui. Aqui só a rubrica. Valeu. Ok, tem previsão de chuva para hoje. Como vocês sabem, as abelhas não podem voar na chuva. Então, cuidado. Como sempre, atenção com as vassouras, guarda-chuvas, revistas, pássaros, ursos e morcegos. Também tenho recebido relatos de ataques com refrigerantes light. O Bob está internado por causa disso. Ficou piradinho, Santa Colmeia. Mas que horrível. E um lembrete para os recrutas. Lei número 1 das abelhas. É proibido falar com humanos. E agora, preparar posições. Zum, 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 zum. Preto e amarelo. É belo. Está pronto para isso, Valentão? Tô. Vamos nessa. Vento, ok. Antena, ok. Bolsa de néctar, ok. Asa, ok. Ferrão, ok. Me pelando de medo, ok. Agora, moças, vamos arrasar. Pra cima das petúnias, seus coletores de néctar! Quero todos aspirando as flores pra valer! Nossa, eu saí. Eu nem acredito que eu tô aqui. É tão azul. Me sinto tão livre, tão leve. Olha a pipa. Puxa. Quantas flores, hein? Então, pessoal, só por ver esse pedacinho do filme aí, né? A gente percebe tanto que o Barry é uma abelha diferente. Porque se a gente observar, né? Todos os outros lá são grandões, são mais fortes, né? E ele pequenininho ali no meio dos abelhas gigantes, né? E tem uma atividade para vocês, são duas questões também referente a esse filme, né? E são duas questõezinhas só, dá para responder tudo também até quinta e me encaminhar até quinta, tá? A gente termina a nossa aula por aqui de hoje.
Quero desejar uma boa noite para vocês, tá ok? E até quinta-feira, tô aguardando as atividades, tá bom?